a Tua graça tem nos revelado algo novo, Senhor. A Tua misericórdia tem nos feito entender algo ampliado, algo que talvez antes não estava revelado aos nossos olhos. Pai, nós queremos dar valor neste lugar, dar valor a esses encontros, Pai. E nessa noite, Pai, nós possamos receber algo novo de Ti, Pai. Que nosso espírito esteja atento e pronto para receber do Senhor. Que o nosso espírito esteja atento, Pai, para ouvir a Tua voz e ser sensível, Deus, ao Teu Espírito. Para que haja liberdade no nosso meio. Irmãos, tem liberdade do Senhor aqui no nosso meio. Tem liberdade para orarmos um pelos outros. Tem liberdade para ajoelharmos, para levantarmos as nossas mãos. Pede para o Senhor agora, Senhor, me dê um espírito sensível. Pai, nosso espírito tem que estar sensível a Ti. Nos deixa, Senhor, tensionados nessa noite. Tensionados em todo o tempo, Pai, para perceber e obedecer aquilo que o Senhor nos direcionar a fazer neste lugar, nesse ambiente. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és santo, nós Te adoramos. O Senhor é o centro. O Senhor é o motivo. O Senhor é a razão. Nós Te bendizemos, Pai, porque a Tua infinita graça nos alcança. Aleluia. Seja adorado nessa noite. Seja adorado no meio dos louvores. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, santo, santo para sempre. Aleluia. Foi atraído para esse lugar, atraídos pela Tua presença. Não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Diga isso de todo o seu coração. Sua glória me atraiu. Atraídos pela glória do Senhor. Me atraiu. Aleluia. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Ela sarça queimar, ela continua queimando. E a voz saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia, ela te atraiu. Atraídos pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraídos pela Tua presença, não me cansarei. E o nome dele, o Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, Seu nome é sobre todo. Levanta as suas mãos e declara: o nome dele é alto e Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome, Ele é sobre todo. Sim, Senhor.
Nosso único desejo aqui é louvar o nome do Senhor. Então declare que o nome dele é alto. E o teu nome é o mais alto. O teu nome é o maior. Teu nome, aleluia, é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome, continua louvando, igreja, é sobre todos. Continua declarando que o nome dele, ele é mais alto. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Ele é sobre toda doença. Ele é sobre toda depressão. Os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado com toda a tua força, santo pra sempre. Os anjos declaram e os anjos, oh Senhor, santo, toda a criação declara. Ele é exaltado, é o nosso Senhor. Santo pra sempre. Vamos, o nome dele, ele é alto, aleluia. E o teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam santo, toda a criação do Senhor exala o perfume da adoração. E exaltado és, santo, santo pra sempre. Aplauda esse Senhor, meus irmãos. Aleluia. Louvamos o nome dele porque ele é santo. Fala para alguém que está aí do teu lado. Ele é santo porque ele vive. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nós louvamos, Senhor, o teu nome aqui nessa noite, com os nossos irmãos aqui presentes, os nossos irmãos aqui do online. Nós estamos muito alegres nessa noite. Vocês estão alegres nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Durante a noite andei, onde me esconderei? Alma cansada, fracos meus pés, com tudo me entreguei. Mas o quê? Mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, oh, mas só afundei. Pra uma família ele me levou. Ai, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre.
eu provei e vi a dúvida acesa e eu tenho a certeza. Confio em ti. O fardo ele levou e a vida ele me chamou. Se meu passador ele apagou, aleluia, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou. Ai, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao Mestre, meu Salvador. Por quê? Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu Mestre, meu Salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Declara isso nessa Sou noite, livre. que O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. porque me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu Mestre, meu Salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu Mestre, meu Salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. Oh, grato a ti. Esse é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados, sim. Ele é a salvação aos oprimidos. Venham e bebam a um lugar aqui. Venham e bebam a um lugar aqui. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei quem sou, o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados, sim.
bebam a um lugar aqui. Vamos juntos e eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei quem sou, o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Escravos em suas mãos, nos trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. E a morte não venceu. Jesus, Filho de Deus, sou livre em ti, sou livre em ti. E os escravos em suas mãos, nos trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. Oh, e a morte não venceu. Jesus, Filho de Deus, sou livre em ti. Somos livres em ti. Ei, quem é livre? Quem é livre? Declara nessa noite. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, meus irmãos. Aleluia. Virei o teu irmão aí que tá do teu lado e fala assim: não tem mais tempo a perder. Não tem mais tempo a perder, meus irmãos. A gente tem que clamar de todo o nosso coração para que a gente não perca mais tempo. A gente não pode perder, a gente não pode já gastar a nossa vida, desgastar a nossa vida com outras coisas sem que seja o Senhor, sabe, irmãos? Só que isso é um lindo discurso, porque na prática a gente luta o tempo todo. Porque a gente quer tantas coisas e tantas coisas vão distraindo o nosso coração. Muitos momentos a gente vai ficando relapsos diante do Senhor. Mas a gente tem que lembrar e clamar e dizer para nossa alma: não há mais tempo a perder. Não tenho mais por que eu me desgastar com outras coisas. Eu gastar o meu tempo, gastar minha força com outras coisas. É um clamor que precisa nascer no nosso espírito, irmãos. Todos os dias. Por isso que a gente está sempre junto, porque a gente precisa ser lembrados o tempo todo. Ser reanimados. Ser exortados, ser corrigidos, porque a nossa alma não quer isso. Mas nessa noite nós vamos entoar mais uma vez esse louvor que diz: eu não quero nada além de ti. E pode ser que mais uma vez você está cantando e ainda não consiga viver isso. A gente não está conseguindo viver 100% isso. Meus irmãos, mas preste atenção nessa letra e cante como uma oração. E Senhor, eu clamo isso. Não quero nada além de ti. Me ajuda a viver verdadeiramente, plenamente com o Senhor. É isso que nós queremos dizer para ti, Pai.
É isso que nós queremos clamar a Ti, Pai. Esse é o clamor da Tua noiva. Não há mais tempo a perder, Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem. Queremos estar prontos, adornados, com as vestes brancas, com óleo, Pai, pronto, preparado para o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Não quero nada além de Ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, mais do que a prata e o ouro. És o meu bem mais precioso. Agora que já provei da Tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, eu quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. E eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. E eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu. E eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. E eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Quero Jesus, quero Jesus, nada
Quero Jesus, te queremos, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. E eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. E eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento ou a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O nosso clamor é: eu quero ter a tua mente, Jesus. Amém? Quando a gente fala quero Jesus, eu quero ter a tua mente. Qual é a mente? A mente que se esvazia, a mente que se humilha, a mente que obedece até a morte, morte de cruz. Nós falamos hoje de manhã um pouco sobre isso. Quem teve hoje de manhã? A gente não quer ir até a cruz. É ilógico para nós ir até a cruz. Para a nossa natureza humana. Não tem lógica. Amém, irmãos? A gente não quer. A gente quer a facilidade, a gente quer a preservação, a gente quer o conforto. A gente não quer ir até a cruz. Mas nesse último tempo está sendo chamado uma igreja com a mente de Cristo, que vai até a cruz, obedece até o fim, porque não tem medo da morte, porque crê na ressurreição. Amém, irmãos? Então a gente vai continuar cantando. Eu não quero ninguém mais, eu não quero uma outra forma de pensar, eu não quero uma outra mentalidade, eu não quero outra mente que não seja a tua mente, Cristo Jesus. Só isso me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Amém? Eu não quero ninguém mais. E tu canta com toda a tua força, com todo o teu coração. Tu és meu tudo. Tu que está em casa. Tu és meu tudo, Jesus. Eu não quero. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. E tu és. E eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és
Vocês estão cansados hoje? Então nós vamos cantar Eu Não Quero Ninguém Mais, Eu Não Quero Nada Mais, batendo palma e sorrindo e alegre, porque a gente fala de cruz, a gente fala de até a morte, morte de cruz, e a gente esmurece, irmãos, não dá. Amém, irmãos? Vamos lá, igreja do Senhor. Casa, tu que tem casa. É cruz, é ressurreição, é cruz. Tu és meu tudo, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és, e eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. aleluia, amém, igreja, uma igreja viva, uma igreja enérgica, intrépida, com vida. Nesse mesmo ambiente de adoração, de louvor, de alegria, nós vamos estar rendendo aí a nossa vida financeira, em meio aos louvores, cantando que a gente não quer mais nada que o Senhor, não é mais nada, não tem mais nada que a gente possa buscar. Onde tu colocar a planta dos teus pés, tu tem que ter Cristo Jesus, para proclamar as boas novas, em nome de Jesus. Meus louvores, transfere aí o teu dízimo, a tua oferta, em nome de Jesus. E Senhor, te entregamos nosso viver, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, irmãos? Feche seus olhos, coloque tua vida financeira diante do Senhor, vai agradecendo. A gente ora com gratidão nesse tempo aqui, irmãos. A gente ora aqui gratos por tudo que Deus tem derramado na nossa vida, na vida da igreja. E a gente também agora pede aqui para Deus sabedoria, mordomia, para que a gente saiba o que fazer com tudo aquilo que Ele tem derramado na nossa vida. Amém, irmãos? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos recebido muito mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que merecemos. Pai, Tu tens sido generoso conosco, Senhor. As janelas dos céus têm ficado abertas, Pai, sobre a vida da Tua igreja, e não tem faltado nada para ela, Pai. Por isso, Pai, que nós viemos aqui, Pai, com o coração muito grato, Pai, te pedir sabedoria, dá sabedoria para a vida da Tua igreja. Nos faz, Pai, bons mordomos, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem derramado e colocado nas nossas mãos. Pai, não deixa a gente ser o servo mau e infiel, Pai, mas a gente quer ser, Pai, sábios com tudo aquilo que Tu tem colocado, Pai. Todas as riquezas, todo o dinheiro, tudo, Pai, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nos dá uma sabedoria para saber, Pai, aonde que a gente coloca, o tanto que a gente retém. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós precisamos disso, Pai. Nos faz pessoas generosas, tira a avareza do nosso coração. Ora por isso, irmãos.
Tira a avareza do meu coração. Tira esse espírito, Pai, mesquinho, miserável, Pai. A tua igreja não é assim. Não foi um espírito de escravidão, Pai, que tu nos deu, mas um espírito de adoção, de filhos, de herdeiros. Nos faz andar assim aqui nessa terra, Pai. Nos faz ter um bom testemunho também na nossa vida financeira. Abençoa aqui, Pai, os dizimistas, os ofertantes. Nos dá cada vez mais convicção desse princípio que abençoa a nossa vida. Pai, obrigado, Jesus, por tudo isso que a gente tem tido a oportunidade de participar, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pode sentar. Graças a Deus. Glória a Deus. Você benção. Cadê Diliana aí? Glória a Deus, irmãos estão online. Alagoas, Rondônia, Porto Alegre, Marília. Boa noite, boa noite. Santo Ângelo, Brasília. Olha ali o Omar, hein? Olha ali, glória a Deus, pastor Eduardito. Graças a Deus. Que alegria, alegria, pastor, alegria, irmãos. Olha que linda ali, hein? Aquela casa cheia. Limeira, Curitiba, Bauru. A Ados ali também deve estar trabalhando. E outros irmãos ali, glória a Deus. Glória a Deus. Taena, vem aqui falar sobre o retiro das mulheres. Dá um recadinho aqui, pessoal. Graças a Deus. Amém. Temos nosso save. Não? Mas amém. Nós estamos aí há alguns meses aqui agora. 10, 11 e 12 de julho. Nós estamos alguns meses aí nos preparando já com bastante antecedência para esse momento que é momento muito emblemático assim da nossa igreja. O Ministério das Mulheres, ele foi um ministério que está caminhando junto conosco desde o início de quando a gente chegou aqui na igreja há 10 anos. E ele tem sido sustentado, tem sido fundamentado na rocha. E a gente já está na nossa terceira edição, né? Terceira edição do nosso Retiro de Mulheres. Então, todas as mulheres e jovens estão convocadas para o Retiro de Mulheres. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos fazer num hotel aqui em Caxias mesmo, um pouco mais afastado, mas é um momento que a gente tem mesmo de imersão para a gente falar sobre as coisas de Deus e falar sobre os assuntos de mulheres. Então, vocês estão todas convocadas, tanto as presenciais, principalmente as online. Já tem bastante tempo para vocês se prepararem, também de forma logística, para que vocês todas possam estar aqui presencialmente junto conosco. Amém? Estão convocadas, todas. E aí, se tiverem qualquer dúvida, podem chamar a Aline Witt, nossa referência. Amém? Amém. Amém. Sempre um mover de Deus nesses retiros aí. E não vai ser diferente esse ano aí para o Retiro das Mulheres. Em nome de Jesus. Chama as crianças aqui. Graças a Deus. Vem aqui a Helena. Vem a Helena aqui. O Heitor tem uma maninha, agora a Helena. Graças a Deus. Mari, ora pelas crianças, Mari, por favor. Vem, Matias. Amém. Estende a tua mão para cá. Volta o teu coração para o Senhor agora. Continua atento. Todo mundo que tá, todas as crianças online aí, se tu tá juntinho, perto, fica pertinho delas.
Estende a tua mão, põe a mão na cabecinha delas para a gente clamar ao Senhor. A gente eleva o teu nome nessa noite, Senhor. Nós adoramos o teu nome porque nós temos visto o teu favor, a tua fidelidade. Temos visto o teu cuidado conosco, com a vida da igreja, com a vida, Senhor, de cada família, de cada criança, de cada bebê que está no ventre, bebê que já nasceu, bebê que ainda nem chegou no ventre, mas tu já pensou e destinou para esse local aqui para a gente cuidar. Senhor, obrigada pelo privilégio da gente poder ficar com os nossos filhos, perto dos nossos filhos, ter o privilégio de ver o crescimento deles, participar do crescimento deles, Jesus. Nos dá essa autoridade, nos dá, Senhor, essa sobriedade, esse ensino que vem a partir da nossa vida, a partir do Teu Espírito, Senhor. É isso que nós te clamamos nessa noite. Nos deixa atentos, tanto aqui embaixo para ouvir a palavra, quanto lá em cima com eles. Nós sabemos que a gente não pode banalizar esse momento de aprendizado das nossas crianças. Nos ajuda a ficar atentos, Pai, aos detalhes nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para a palavra, eu queria abrir para ti, pastor. Se quiser compartilhar, teve um movimento tremendo aí com o Ministério dos Atletas, né? Aí em Brasília. Graças a Deus. A gente não está ouvindo, só um pouquinho. Vamos ver. Fala aí, pastor. Agora sim. Agora sim. Ah, tá bom. Um pouquinho a gente vai. Graças a Deus, queridos. Que alegria. Alegria a gente estar juntos. Só um pouquinho aqui. Um pouquinho que eles estão ajeitando aqui. Foi. Deu? Mas uma alegria muito grande a gente poder estar juntos aqui, estar junto com a igreja. Coisa linda poder ver vocês aí, perseverando, adorando a Deus. Esse sacrifício da gente estar juntos, coisa boa. Te ver aí, Samuel. Que alegria ver tu com a tua casa aí. Como é bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem que estar alegre quando a gente vai se reunir com os irmãos. Aqui a gente tem vivido isso aqui em Brasília também. Hoje foi um dia muito lindo. Tivemos com o Omar ali. O Omar foi ali jogar e a gente pôde estar junto, todo mundo ali. E foi um tempo de aquilo que a gente está acostumado, né? Aquilo que a gente faz no futebol, quando junta todo mundo. Quando a gente foi lá em Novo Hamburgo, lá foi a igreja toda para estar junto. Como a gente anda, né, irmãos? Andar juntos, a gente aprendeu com o Senhor a andar juntos, né? Então, tem sido um tempo muito precioso aqui. Aqui o Omar se liberou lá, ganharam o jogo hoje. Uma vitória importante fora de casa. E a gente está feliz aqui, irmãos. Estamos aqui tentando entender aí a igreja aqui em Brasília, enxergando aqui, já acontecendo. Tivemos hoje, depois do culto, conversas muito boas, muito bacanas aqui, falando, sonhando a vida da igreja aqui, falando sobre responsabilidade. Então, é isso, a gente está aqui para isso, para falar sobre o Evangelho. O Evangelho fala de responsabilidade, e a responsabilidade é a cruz. Então, que lindo a gente poder se reunir aqui. Deus abençoe aí a nossa vida aí nessa noite de adoração aí, pastor Tiago e irmãos. Saudade de vocês e na terça-feira a gente já está de volta aí. Deus abençoe. Amém, amém. Beijo, pastor, irmãos. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra, irmãos. Amém? Queria chamar aqui o Tiago Selbach, meu irmão gêmeo. Tiago. Glória a Deus. Vamos orar
Ora pelo teu coração primeiro, meu irmão. Pai, eu não quero que nada impeça, Senhor. Nada impeça da tua palavra penetrar no meu coração. Como essa espada mesmo, Senhor, que vai penetrando e vai separando ali juntas, medulas, alma do espírito, até as intenções e pensamento do meu coração. Fala isso para o Senhor, que nada impeça, Pai. Agora ora pelo teu irmão, Pai, que meu irmão receba da tua palavra, que meu irmão esteja humilhado, Pai, esteja aberto, Pai, rendido aos teus pés, Senhor, para receber aquilo que tu tem para ministrar. Agora ora pelo Tiago aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Tiago, Pai, desse meu irmão, Pai, desse pastor, Senhor. Tu está formando um pastor aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Usa a vida dele, Pai. Usa com graça, com sabedoria, Pai. Com ousadia, Pai. Com simplicidade, Pai. Mas com poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui, né? Compartilhando o coração com vocês, aquilo que Deus tem colocado. A gente poder encontrar as pessoas aqui é muito especial, né? Eu e a Bianca, a Antonella e agora a Teodora chegando, a gente sempre passa muito tempo à distância. A gente sempre passa muito tempo longe, né? Daquilo que é a parte física da igreja, mas a gente sempre se sente muito perto mesmo. E espiritualmente a gente sente que a gente é suprido e está sendo muito bom esse retorno aqui, né, amor? Tem várias pessoas que eu estou podendo dar o abraço pela primeira vez, mas que não parece que é o primeiro abraço. Agora mesmo eu vi o Bruno aqui e parece que a gente já se conhece, né, Bruno? Eu te vi ali na reunião dos atletas, a gente vai caminhando, conversando. Seu Clemente, uns 2 anos sem poder dar um abraço nele. Que alegria tive aí, seu Clemente, firme, forte. Uma alegria mesmo. E tem algo que eu tenho pensado, que tem estado no meu coração, que é sobre o conhecimento da natureza humana. Sobre conhecer a nossa própria natureza. Será que a gente conhece a nossa natureza, essa natureza que é pecaminosa, essa natureza que ela é corrompida, essa natureza que faz a gente sempre estar brigando nessa luta assim da carne contra o espírito, ou a gente ainda anda iludido com a vida, a gente ainda anda iludido com as pessoas, com aquilo que é aparente. A gente precisa aprender a conhecer a Deus. Então esse é o clamor do meu coração, para que cada vez mais eu conheça a Deus. Conhecendo a Deus, eu também vou conhecer a natureza humana. Conforme eu vou me aproximando do meu Pai, eu vou sendo iluminado e através disso eu consigo entender quem que eu sou. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente sempre fala de fé. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra diz que é a luz na nossa vida. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de luz e de trevas, de ignorância e de alguém que agora conhece. Então, quando a gente está falando sempre nessa, a gente ouve muito na Bíblia, né? Luz e trevas. Aqui ele está dizendo luz como esse amor e as trevas como a ignorância. Então, por isso que eu percebo que muitas vezes a gente não desenvolve a nossa fé, porque a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não conhece a Deus. Diante disso, a gente vai tendo muita dificuldade nas nossas relações. A palavra de Deus sempre nos leva para as relações humanas, para as relações que a gente vai ter com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, no trabalho, com o chefe, com colegas. Tudo isso a gente vai sendo levado no nosso dia a dia. Então eu queria abrir com vocês uma passagem aqui que está lá em João 2, a partir do versículo 23.
aqui, agora hoje a gente vai conversar um pouco sobre como era Jesus, como Jesus andava. Ontem a gente aprendeu no culto aqui dos jovens, dos adolescentes, quem esteve, quem era Jesus. A gente precisa conhecer a Jesus, e a palavra também diz que aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que andar como ele andou. E para andar como alguém anda, a gente precisa andar perto, a gente precisa observar, a gente precisa conhecer. Então é assim que eu creio que a gente vai conseguir ir se desenvolvendo na nossa fé e vamos conseguir também desenvolver e buscar a salvação em Cristo Jesus. Todos encontraram? O pessoal do online também. Opa, não estão mais, já está a palavra. Se eu quiser falar com o online, essa aqui, aquela ali, tá bom, falar com o pessoal do online também. Diz assim, João 2, versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que tu possa nos dar iluminação mesmo aqui do que tu quer nos ensinar em cada momento, Senhor. Nós não queremos viver outra coisa que não seja a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Então aqui começa a contar aqui que esse já é um tempo onde Jesus já se revelou. Aqui ele está fazendo muitos sinais, muitos milagres. Lá em João 6 também diz que, de acordo com os sinais que ele fazia, eles queriam fazer ele rei à força. E ele se retirou daquele ambiente. E eu acredito que aqui ele também está começando já a ensinar isso para nós e também para os discípulos naquele momento. Porque quando tu começa a ter algum resultado na tua vida, ou não ter resultado, o tratamento das pessoas contigo muda. As pessoas começam, a se relacionar de maneira diferente contigo e tu também com as outras pessoas. Porque a gente ainda não conhece como que Jesus anda. Jesus não andava assim, ele andava de maneira sóbria. Ele sabia o que era a natureza humana. Ele mesmo se fez homem para chegar aqui e agora entender como que isso funciona dentro de nós. E diante disso ele não andava mais iludido. Ele andava sempre ensinando. Ele andava orientando, ele andava libertando. A palavra de Deus, conforme a gente vai conhecendo ela, a gente vai sendo transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. E essa é uma caminhada, como a gente tem aprendido, gradual. A gente vai sendo iluminado aos poucos. Então, Jesus agora que está nos dando uma aula. Ele não está iludido, ele não está emocionado, da mesma maneira como ele também não te descarta quando tu erra com ele. Então aqui o que ele está dizendo é, eu conheço a natureza humana, e o único lugar para a gente conhecer a natureza humana é através da palavra de Deus na vida da igreja. É assim que a gente vai conhecer, não tem outra maneira. Hoje em dia está muito em alta, a gente faz curso de autoconhecimento, a gente estuda a mente humana, e tudo isso te leva até uma parte. Mas para tu conhecer verdadeiramente quem tu é e tu te reconhecer, tu vai precisar do Espírito Santo. Vai precisar da revelação de quem é Jesus e como que ele te ensina sobre tu mesmo na tua caminhada. E para ilustrar isso, eu queria trazer uma passagem aqui que está lá em Mateus 16. Queria ler um pouco aqui com vocês sobre isso, porque agora Jesus, ele está andando muito perto, Ele está andando com os discípulos. Ele andava assim, Jesus andava assim, aqueles homens andavam muito perto dele, e ele era um homem que andava espiritualmente. Jesus andava de maneira espiritual. Ele não tratava as pessoas de maneira... Ele trata de maneira individual, mas não de maneira pessoal, no sentido de descartar uma pessoa ou de ficar muito empolgado com as pessoas. Ele anda de maneira sóbria. Esse é o equilíbrio, que a nossa moderação seja conhecida. E agora, aqui em Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus agora está se relacionando ali, está tendo conversas com os discípulos. Era uma conversa, Uma conversa
corriqueiro, eu imagino, no dia a dia, e ele começa agora a andar ali e conversar com um homem, que a gente inclusive conversou sobre ele ontem, que é Pedro. Então ele diz assim, em Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então olha só, agora ele está conversando aqui com as pessoas ali, que ele anda ali, que são próximos, ele está perguntando agora, será que as pessoas sabem quem eu sou? Quem está mais distante, assim, quem está olhando aqui, eles têm ideia de quem que eu sou? E aí eles dizem, olha, estão dizendo aí que tu é um profeta, que tu é João Batista, as pessoas veem, né, os sinais que tu realiza. Então quem está de longe tem uma ideia, mais ou menos. Na vida da igreja também é assim. Quando tu está de longe, tu tem uma ideia mais ou menos do que vai acontecendo. Tu não conhece aquilo que está acontecendo na vida da igreja. Tu não conhece verdadeiramente o que está sendo vivenciado ali dentro. Por isso que a gente sempre tem o apelo de se achegar, para conhecer, para ser iluminado. E aí Jesus agora continua a conversa com eles e diz: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Esse homem agora que reconhece, ele está andando perto e ele começa a ver quem é Jesus. E nós aqui, se a gente começar a andar perto, eu creio que a gente vai começar a ver Jesus, a gente vai ver Cristo na vida de alguns irmãos. Se vocês chegarem perto de alguns, se vocês tiverem disposição de andar, eu creio que vocês vão ver uma natureza sendo transformada. A natureza humana, agora nessa guerra, ganhando as virtudes de Cristo. Então esse homem tem a revelação, mas olha que interessante como que Jesus lida com isso. Olha como que Jesus lida com isso. Ele diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A parte que eu quero focar aqui é quando ele está dizendo agora quem que deu a revelação de quem era o Cristo, de quem era Jesus. Ele está dizendo, não é tu, Pedro, homem, ser humano, carne. Nós não temos a revelação nós mesmos se não for o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, olha, não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então olha só, como Jesus, conhecendo a natureza humana, quando aquele homem ali tem um episódio de uma revelação que vem do alto, ele também não fica empolgado. Ele também não fica iludido com aquele homem. Ele sabe bem quem é Pedro. Nós temos que saber aqui muito bem quem que nós somos, começando por nós. Paulo, quando ele começa a desenvolver na caminhada de fé dele, ele chega ao ponto de dizer, eu sou o principal pecador. E se a gente vê aqui a sabedoria com a qual Paulo era iluminado pelo Espírito Santo, a forma que ele falava, do jeito que ele ensinava, tu dizia, pô, esse homem era o principal pecador, o que sobra para mim então? O que sobra para essa natureza humana que tem dentro de mim? E não, ele entendeu que ele tinha pecado dentro dele. Nós temos pecado dentro de nós, mas isso também não faz com que a gente fique em depressão por causa disso, porque a gente conhece essa natureza que vai sendo transformada conforme a gente for caminhando com a igreja, conforme a gente for conhecendo mais a Deus. Então, ele diz nesse ponto aqui, olha, Simão, Pedro, não foi tu que teve essa revelação. Não foi tu. Isso aí foi meu Pai que te revelou. Então agora, ele continua. Um pouco mais para frente, ele tem mais um episódio com o mesmo Pedro, com o mesmo homem. Aquele homem que tinha tido a revelação agora,
ele vai ter outro episódio com Jesus. Diz assim, que desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quando a gente lê assim, eu li esse texto, eu ficava pensando, o mesmo homem, na sequência aqui do texto, esse mesmo homem que teve uma revelação de Jesus, agora está sendo o próprio Satanás. É muito forte isso, né? Depois a gente vê as cartas lá de Pedro, lá no final já da vida dele, a gente vê um homem muito mais maduro, vê um homem lá com ensino, mas ele passou por essas dificuldades no começo da caminhada dele. Ali, eles andaram 3 anos juntos, então ele estava andando com o próprio Jesus e ele também tinha essas oscilações. Mas eu creio que não vai ser assim para sempre. A gente não vai ficar assim para sempre. Em nome de Jesus, eu não quero ficar assim. Se tu crê nisso, também fala: eu não quero, Senhor, ser usado por ti no momento e no outro momento está sendo pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero andar contigo em maturidade, Pai, com a tua revelação em todo o tempo, Jesus. Esse é o meu clamor, Senhor. Porque esse mesmo homem agora, que antes estava ali, revelando, agora está aqui, sendo usado pelo próprio Satanás. E é muito interessante, porque depois eles continuam a relação, e Pedro tem muitos episódios com Jesus. Ele corta a orelha, depois ele nega 3 vezes, e Jesus nunca abandonou ele. Jesus não abriu mão dessa relação. Tem relações que Deus, que Jesus envia para nós, que a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão dos nossos irmãos, quando ele é enviado por Deus para nós. E aí eu começo a pensar nas relações que Deus vai me enviando, né? Os irmãos, pastores. A gente tem que entender, Deus vai dar pastores para cada um de nós. A palavra que diz isso: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, para vos apacentar e ensinar com sabedoria, com inteligência. E Jesus está fazendo isso aqui agora. Ele está cuidando daquele homem, porque depois ele continua caminhando com Pedro. Ele não desiste de Pedro. E eu fico pensando quantas vezes na minha vida que eu abandonei as pessoas, ou que eu me iludi, que eu fiquei ali muito feliz. Quando a gente está no esporte, né, Samuel? Quando a gente está no esporte, tu começa a jogar bem, tu faz uma temporada boa, tu tem um ano bom, tu é colocado no pedestal. Tu é o cara, agora é tu aqui, quando tá dando resultado no trabalho, tu agora vende muito. Agora tu é o melhor, sobe aqui no palco, fala aqui, todo mundo emocionado contigo. Ninguém cuida de ti. Não tem um pastor, não tem Jesus para falar: amém, tá tudo bem, mas calma. Isso aí é graça na tua vida. Isso é a palavra de Deus que está chegando para ti. Não fica eufórico, porque daqui a pouco tu já pode cair ali na frente. A gente precisa dessa medida na nossa vida. E por outro lado também, quantas vezes, né, eu vivi isso recentemente, agora na última temporada, lá no Japão, uma temporada assim com um resultado muito ruim. Resultado assim a nível profissional mesmo, né? Com pouco rendimento, com pouca produtividade. E aí tu vê a forma que tu é tratado. As pessoas não são mais as mesmas contigo, e não tem problema. Também não dá para ficar triste com isso. Do mesmo jeito que eu não podia ficar eufórico quando vinham e falavam que tu é o melhor, que tu é... Não, calma. Não é assim que funciona. Tu tem que conhecer a natureza humana. E do mesmo jeito eu percebi que da forma que me tratavam, eu também tratava as pessoas. Eu também andava assim no meu casamento. Eu também andava assim com meus treinadores. Eu também andava assim com meus colegas de equipe. Porque eu não conhecia Deus, mas graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou a palavra na minha vida, porque Tu apresentou uma família,
Porque tu apresentou pessoas responsáveis, que não andavam mais iludidas. Todos que estão aqui, no online também, vocês podem ficar muito seguros nesse lugar aqui, na palavra de Deus. Aqui é um lugar onde tem conhecimento da palavra de Deus. Aqui é um lugar, a igreja tem que ser um lugar onde ela não vai deixar de falar as coisas para ti. Porque Jesus não deixou de falar para aquele homem, é uma conversa muito dura que ele tem ali com aquele homem. O mesmo homem que andava perto ali dele, quando ele estava ali pendendo para o outro lado ali, ele já falou, ó, sai daqui, Satanás. Não teve meia conversa, não foi para um lado, para o outro e vou ver o que eu vou falar. Não, falou direto. E eu creio que aquele homem ali recebeu e foi liberto naquele momento daquele espírito. E consequentemente, ele foi avançando, né, em maturidade de fé. Eu já queria chamar o louvor para estar subindo aqui, para a gente ir encerrando, já indo para o final. Então, é isso que eu tenho pensado, tenho me questionado. Será que eu conheço a Deus? Será que nas relações que eu tenho, eu ainda ando iludido? Será que as circunstâncias externas afetam aquilo que eu conheço de Deus? Será que eu trato alguém diferente, de acordo com aquilo que a pessoa me apresenta, de acordo com aquilo que é o aparente? Ou eu agora realmente estou andando com meus irmãos de forma madura, estou andando ali de uma maneira que eu não considero mais as coisas dos homens? Por isso que a gente fala que é uma guerra da carne contra o espírito. Ele está dizendo aqui, né, muito claramente, por que ele é uma pedra de tropeço? Porque ele não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E quais são as coisas de Deus que eu entendo quando a gente começa a olhar para Jesus como referência? É a cruz, é renúncia. Naquele momento ali, Jesus estava dizendo, olha, eu vou morrer. Eu estou indo por um caminho de humilhação, por um caminho que vai ser muito duro, e esse caminho é um caminho que o meu Pai está me levando. E nós, como cristãos, a gente também vai seguir por um caminho de renúncia. Então a gente tem que pensar, tem pessoas que estão nos conduzindo por esse caminho? Tem pessoas que têm pegado na nossa mão, tem pessoas que têm tratado conosco não de maneira eufórica, ou gente que te despreza, não, gente que conhece a Deus e conhecendo a Deus te conhece. Tu tem avançado na fé, em maturidade de fé? A gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa saber como Ele andou, a gente precisa saber como que Ele lidava com as pessoas. Jesus andava assim, em amor. Isso aqui é amor, para mim isso aqui é uma expressão de amor, é uma expressão de cuidado, é uma expressão de alguém que considera as coisas de Deus e não as coisas dos homens. Hoje pela manhã a gente cantava um louvor aqui, né? Do Asaf Borba, aquele, Vicky, que dizia das vestes de louvor, e que a voz de Deus é para proclamar, né? A palavra, ela vai proclamando liberdade aos cativos. Então eu creio que muitas vezes a gente está cativo, a gente está preso, a gente está escravizado nas coisas aqui, a gente ainda está lidando com as coisas dos homens. A gente lida de maneira pessoal, a gente se ilude, a gente fica frustrado, a gente fica ansioso, a gente entra em depressão, a gente não conhece a Jesus. E eu quero, nessa noite, conhecer mais a Jesus. Como começou ontem, já ali para mim foi o início, ali no culto dos jovens. Quem é Jesus? Jesus é esse. Jesus é esse que Ele anda proclamando liberdade aos cativos. Ele nos dá uma nova natureza. Ele nos dá vestes novas, vestes de louvor para a nossa vida. Eu queria cantar esse louvor, Vicky, um pouco, se fosse possível. E depois ter um momento de oração com os irmãos, para orar em cima disso, orar em cima dessa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar
os quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos. Aleluia! Libertação a todos, proclamar. Pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com luto e dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Pôr em liberdade e pôr em liberdade os algemados e proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com o Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Proclamar, Senhor, as tuas boas novas, Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. A tua palavra diz que a verdade que vai nos libertar, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, Senhor. Não deixa mais a gente andar enganado, Senhor. Isso aqui é uma noite, Senhor, para a gente te conhecer mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu não quero andar considerando as coisas dos homens, Senhor. Nós queremos considerar as coisas de Deus, Senhor. Nós queremos andar no teu Espírito, Senhor. O Espírito que não anda mais olhando pessoalmente, Senhor, mas anda com olhos de amor, Senhor. Anda libertando por onde anda, Senhor. Não anda mais de maneira aparente, Senhor. Esse é o clamor do meu coração, Senhor. Que a gente possa acessar o teu conhecimento, Pai. Que a gente possa ser transportado desse reino das trevas, o reino da ignorância, o reino da falta de perdão, o reino da ansiedade, o reino da euforia, Pai, para o reino do teu amor, Senhor. Um reino de moderação, um reino de perdão, Senhor. Um reino onde a gente olha nos olhos um dos outros, Senhor, e diz aquilo que tem que ser dito, Pai, segundo o teu Espírito, Pai, não segundo o nosso coração, a nossa carne enganosa, Senhor. Esse é o meu clamor, Pai. Coloca uma nova natureza, Pai, dentro dos meus irmãos, Senhor. Uma nova natureza, Senhor. Uma natureza de Deus, Senhor. Não deixa a gente andar segundo a natureza humana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Declara isso nessa noite, vamos! Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria,
de pranto, com fé, vestes com convicção, de louvor. Oh, vamos declarar, aleluia. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Glória a Deus, irmãos. É uma noite que o Senhor nos chama a ter discernimento espiritual. Amém? Discernimento espiritual. Para a gente andar em moderação, para a gente andar com sobriedade, para a gente andar mesmo no Espírito. Tu recebeu dessa palavra nessa noite? Discernimento, não olha mais segundo a carne. Cuidado com a ofensa no teu coração, cuidado com a irritabilidade, cuidado com essa ansiedade que faz com que a gente queira resolver as coisas de forma instantânea, imediatista. Discernimento espiritual. Tremendo, né? Amém? Aí tu vai te perguntar, mas pastor, eu não tenho condição disso. Tem sim. Tem sim. Queira conhecer e prosseguir conhecer o Senhor mais e mais. Queira estar junto com a comunhão. Vai abrindo o teu coração. Pedro e Jesus tiveram uma relação ali muito profunda naquela hora. Era um mundo espiritual exposto ali, visivelmente, que queria tocar no propósito. Mas o Senhor está nos chamando a ter discernimento, para tu poder libertar, para tu poder proclamar, para tu poder impor as tuas mãos e estar curando aí, aonde tu andar. Amém, irmãos? Vamos cantar mais um pouquinho, Vicky. Com alegria, tu que está em casa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Declara isso, Espírito do Senhor, com convicção. Não para tu andar sozinho, mas para tu andar na comunhão. É o Espírito da comunhão. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre ti. Fala Sobre ti, está sobre ti. Fala para quem está do teu lado, está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. Em nome de Jesus. Boas novas aos quebrantados. Sai do teu lugar, irmão. Sai do teu lugar e vai encontrando os teus irmãos nessa noite. Aleluia. Vai saindo, vai circulando e vai dizendo assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre ti, pois o Senhor te ungiu para pregar libertação a todos os cativos. Libertação, vamos declarar. Libertação a todos, proclamar. Pôr em liberdade os algemados. Proclamar o ano aceitável do Senhor. A consolar todos os que choram. Tem consolo pra quem chora. E acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Mais uma vez, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor.
vestes de louvor, vestes de louvor. Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer, um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. E o quê? Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Meu Deus, basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, que vou eu. Viver pra sua glória, que vou eu. O seu amor se tornou o meu motivo pra viver. E eu não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta só voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, que vou eu. Viver pra sua glória, que vou eu. Olha só o que ele fez. Me lembrou que estou seguro, não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos, eu resisto à forma do mundo. Tem de tudo pra andar contigo, não me vejo em outro caminho. Hoje tenho o mais precioso, eu não vivo essa vida somente pra mim. Aqui vou eu, Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, que vou eu. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha rota, viver pra sua glória, que vou eu. Viver pra sua glória, que vou eu. Mais uma vez. Viver pra sua glória, que vou eu. Vem, Senhor, enche nesse lugar. Vem, Senhor, enche nesse lugar. Declara assim com toda a glória. Com tua glória, com tua glória.
Fala-me, eu quero te ouvir. E toca-me. Eu quero ver agora o pessoal de Brasília e a galerinha que tá junto aí. Vamos lá, vamos, um abraço, vamos! Vem me abraça. Abraço, abraço! Vem me abraça-me. Abraça tua mãe. Vem me abraça-me. Cecília abraçando aí, Vem me abraça-me. Sai do chão! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de cantar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, mais uma vez, vamos! E Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Alagoas tá muito Senhor, parada aí. encher Rondônia esse também. lugar. Vamos levantar aí, galera. E vem Com tua glória, com tua glória, com tua glória. Agora sim, se prepara pra abraço de novo. E fala-me! Fala-me, eu quero te ouvir. Abre todo mundo lá que eu quero ver. Todo mundo se abraçando nesse online hoje. Eu quero te sentir. Eu quero ver. Vem me abraça-me. Vem me abraça-me. Vem me abraça-me. Vem me abraça-me. Tira o pé do chão. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Na tua presença eu vou ficar. 1, 2, 3, vai! Mais vale um dia Em tua casa do que mil em outro lugar. Mas vale um dia em tua casa do que mil em outro lugar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Na tua presença Daqui eu não vou saio. ficar. Vamos Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Na tua presença eu vou ficar. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Da tua presença eu Agora vou sim, e as palmas lá em cima. Eu não vou embora, eu não vou embora. Na tua presença eu vou ficar. Eu não vou embora. Eu não vou embora.
como ir embora. Quando ele chega, eu até esqueço a hora. E quando ele chega, não tem como ir embora. Quando ele chega, eu até esqueço a hora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Na tua presença eu vou ficar.